Quais os principais fatores contribuem para a desvalorização de um imóvel? E essa foi uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas do meu Instagram e vou trazer aqui para vocês agora os principais fatores que contribuem para a desvalorização de um imóvel. De uma forma muito simples e direta, vamos falar de todos esses pontos e é uma pergunta que, por mais que fale sobre a desvalorização, ela tem na raiz a avaliação imobiliária e também aspectos relacionados à valorização dos imóveis. Então, vou fazer uma breve análise desses dois pontos para a gente conseguir entender como valorizar um imóvel ou também o que desvaloriza o imóvel. E isso te ajuda muito na sua tomada de decisão. Tanto para comprar um imóvel na planta, no mercado tradicional, um imóvel usado ou também um imóvel de leilão. E o primeiro ponto que você deve analisar é o estado de conservação do imóvel e questões atrelado à estrutura, a parte de engenharia mesmo, né? Então, se esse imóvel ele tem rachaduras, como que está as fundações, a parte hidráulica, elétrica, coisas relacionadas à parte estrutural do imóvel. E o segundo ponto, a localização, se ela é favorável ou desfavorável. E você pode analisar questões como, por exemplo, o transporte, acesso a rodovias, facilidades que essa localização oferece, como mercados, farmácias, escolas e até mesmo hospitais. O terceiro ponto são aspectos atrelados à sua vizinhança ou mudanças que podem acontecer. Tenho certeza que você já viu algum caso, por exemplo, de alguém que tinha uma vista muito legal e de repente um novo empreendimento surgiu ao lado e acabou sendo um paredão naquela vista que era muito legal. Então, esse tipo de situação pode e muito desvalorizar um imóvel, como por exemplo, como nesse exemplo, um novo empreendimento que está subindo ao lado e vai acabar prejudicando a sua vista. E o quarto ponto é a queda na demanda ou excesso de oferta, que significa que você pode comprar um imóvel. Se a sua operação, por exemplo, for uma compra e venda, você vai comprar esse imóvel pensando em revender ele num período curto, dentro de 3, 6 meses ou até mesmo um ano. E caso você identifique que tem muitos imóveis anunciados no mesmo padrão, significa que há um desencontro entre a oferta e a demanda naquela região, o que pode dificultar e muito o seu processo de venda. Porque nesse caso, se você tem o excesso de oportunidades ali no mesmo perfil, no mesmo modelo, o seu diferencial vai ser o preço. E aí, se você tiver o foco em uma operação um pouco mais rápida, você pode ter que desvalorizar muito o seu imóvel para conseguir vender. Então, esse é um aspecto muito importante para a sua operação. E o quinto passo é esse imóvel estar desatualizado frente ao mercado, frente às novidades que está chegando, né? Se você acompanha os lançamentos imobiliários, cada vez mais eles têm agregado diferenciais, como por exemplo, os recursos que você tem no prédio, como por exemplo, uma sala de reunião para você fazer uma venda, um coworking. E hoje um conceito muito moderno é essas coisas que você pode basicamente viver no próprio empreendimento, porque ali tem espaço de trabalho, espaço de compras e lazer, bem-estar, com academia, com piscina e uma série de outras coisas. E no caso de um empreendimento antigo na mesma região, pode impactar muito em termos negativos a avaliação desse imóvel. O sexto ponto são irregularidades jurídicas. No mercado imobiliário, há muito tempo atrás, era comum você fazer transações imobiliárias sem regularizar devidamente o imóvel. Ou seja, os proprietários transacionavam apenas com um compromisso de compra e venda, um contrato de compra e venda, mas não seguiam com matrícula, não seguiam com a escritura pública desse imóvel. Então, esse tipo de coisa, no momento da venda, pode desvalorizar e muito. E por se tratar de procedimentos burocráticos, pode ser demorado para você solucionar. E principalmente quando envolve mais pessoas, terceiros, herdeiros ou um inventário no meio, isso pode ser uma grande dor de cabeça. E o sétimo ponto é a má reputação daquele empreendimento, daquele prédio, daquele imóvel ou também da construtora. É muito comum você observar em algumas regiões, né, aqueles prédios que adquiriram uma mística por trás, né, toda uma história. Recentemente chegou ao meu conhecimento um empreendimento que tinha a fama de ser mal assombrado. Eu sei que pode parecer bobeira, mas ninguém vai comprar ou alugar um imóvel em um prédio que tem essa fama. E nesse prédio especificamente tiveram alguns acontecimentos estranhos registrados e até noticiados pela mídia, como problemas de saúde e até mesmo um falecimento dentro desse prédio. E isso reforçou ainda mais a fama desse empreendimento de ter essa mística por trás, essa questão de ser mal assombrado ou até mesmo amaldiçoado. Então encerramos os principais pontos se tratando da desvalorização imobiliária e agora eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura da avaliação imobiliária em si. E sobre a avaliação imobiliária,
é basicamente os pontos que eu já trouxe aqui falando sobre a desvalorização. Você pode aplicar eles no sentido positivo e eles também vão contribuir para a valorização imobiliária. Mas quando se trata de avaliar um imóvel, é sempre interessante saber que esse é um trabalho técnico, um trabalho que deve ser feito por profissionais habilitados e credenciados para fazer. Então, no caso de um corretor de imóveis, ele precisa ter o CNAE, que é o Certificado Técnico para Avaliação Imobiliária, quando se trata de um corretor de imóveis. E no caso de um engenheiro civil certificado pelo CREA, ele vai fazer também essa avaliação técnica e criteriosa do imóvel. Então eu vou falar aqui brevemente sobre os métodos de avaliação imobiliária e já deixando aqui que sempre busque uma ajuda profissional, né? Por mais que tenha aquela mística de, não, eu ligo para um conhecido, eu falo com um amigo, eu vou lá e falo com o dono do bar que tem ali na frente e com base nisso eu vou concluir quanto vale o imóvel. E trazendo um conceito entre a teoria de avaliação imobiliária, há sempre a tendência por parte do proprietário desse imóvel da supervalorização, tá? Por parte do proprietário. Ou seja, é muito comum que a pessoa dê uma viajada na maionese e acha que o imóvel vale muito mais do que a realidade. E os principais métodos de avaliação imobiliária são o método comparativo de dados de mercado, o método da renda, que é baseado em potencial de renda que esse imóvel pode trazer ao longo do tempo, o método evolutivo ou de custo, que leva em considerações do próprio terreno e todo o custo de construção que foi alocado ali. E o último é o método involutivo, que considera terrenos com potencial construtivo e quanto de renda esse imóvel pode gerar, por exemplo, em um lançamento imobiliário. Então esses são os principais pontos atrelados à desvalorização imobiliária e também à avaliação imobiliária no cenário tradicional. E essa foi a pergunta do meu amigo Lucas, e ele mandou lá no meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, sobre como ser um corretor de imóveis, ou quem sabe como comprar um imóvel em leilão, eu sou o Thierry, diretor e sócio na Remate Perfeito. O nosso foco é 100% a parte educacional e assessoria para investidores do mercado imobiliário, falando como você pode comprar um imóvel com até 70% de desconto por meio de leilão. Então me segue nas redes sociais, me manda sua pergunta e o próximo vídeo aqui pode ser o seu. Então curte, comenta, compartilha e eu vejo você no próximo vídeo.